Olá, pessoal! Dando continuação à nossa aula de determinantes, vamos falar agora sobre algumas propriedades. Bom, começamos com a seguinte questão. Dado uma função determinante D e uma matriz A, qual a relação existente entre o determinante de A e o determinante de B, sendo B equivalente por linhas a A? Nesta sessão será apresentada a resposta para essa pergunta, considerando as diferentes operações elementares, além de algumas propriedades importantes satisfeitas pela função determinante. Então vamos começar com este teorema. Sejam D uma função determinante definida no conjunto das matrizes quadradas de ordem n, tomando valores nos reais, e A e B duas matrizes quadradas de mesma ordem. Bom, nós temos as seguintes afirmações nesse teorema. Se A possui duas linhas iguais, então o determinante de A será igual a zero. Se B é equivalente por linhas a A e foi obtida por meio da operação elementar de permutação de duas linhas, então o determinante de B coincide com menos determinante de A. Se B é equivalente por linhas a A e foi obtida por meio da operação elementar de somar à linha S um múltiplo da linha R, onde K é uma constante não nula, então o determinante de B coincide com o determinante de A. Se uma linha de A é combinação linear das demais linhas, então o determinante de A vai ser igual a zero. Se B é equivalente por linhas a A, então o determinante de A é igual a zero se e somente se o determinante de B for zero também. A matriz A é invertível se e somente se o determinante de A é diferente de zero. O determinante do produto AB é igual a determinante de A vezes determinante de B. Eu convido vocês a consultarem lá no livro para entenderem um pouquinho sobre a demonstração destes resultados, dessas afirmações desse teorema. Todas elas são muito importantes, nós usaremos a partir de agora. Bom, vamos fazer aqui uma observação. Ó. Em geral, o determinante da soma de duas matrizes, vocês estão notando que aqui o símbolo já está T. Aqui atrás nós colocamos de uma forma geral, porque nós estamos falando daquela a função determinante, né? E quando a gente viu na aula anterior, se você tem duas funções determinantes aplicada numa matriz A, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então nós trocamos esse símbolo D por esse aqui, determinante aplicado na matriz A. Então aqui nós já voltamos a usar determinante de A mais B, tá? Então determinante de A mais B é diferente do determinante de A mais determinante de B. Ou seja, aqui no teorema tem um resultado para o produto. O determinante do produto é igual ao produto dos determinantes, mas isso não vale para a soma. Então, olha aqui o exemplo. Ó. Se A é igual a essa matriz, nós temos esse determinante para a matriz A, 1. Se a matriz B é essa, o determinante de B é 8. E quando a gente soma A com B e calcula o determinante, dá 23, que é diferente de 8 mais 1. Então, é um exemplo, a gente chama de contra-exemplo da afirmação. Se você quisesse verificar se a afirmação determinante de A mais B é igual a determinante de A mais determinante de B, esse aqui seria um exemplo que vai negar esta afirmação. Olha este outro resultado. Se A é uma matriz triangular, então o determinante de A é o produto dos termos da diagonal principal. Lembra que a diagonal principal são aqueles termos onde o I coincide com o J? Então nós temos aqui ó, A11 vezes A22 vezes o ANN, que são os elementos da diagonal principal. Como exemplo, nós colocamos aqui o cálculo desse determinante de matriz triangular para uma ordem igual a 4 linhas e 4 colunas, usando o desenvolvimento de Laplace. Bom, vamos ver então como que seria essa solução. Lembra o desenvolvimento de Laplace? Nós vamos escolher uma coluna, alguma coluna da matriz, para aplicar a definição. Aqui seria interessante a gente escolher a coluna 1, já que ela tem 3 termos iguais a zero, e isso vai nos ajudar, porque teremos que fazer apenas o cálculo correspondente ao termo não nulo. Então, nós escolhemos a coluna 1. Ó. Então,
pelo cálculo do determinante em desenvolvimento de Laplace, você vai ter o termo vezes o cofator correspondente, mais o termo da linha, que seria o A21, vezes o cofator correspondente. Aqui o índice esse 1 aqui é junto do 2, gente. Corrigir. Então, nós escrevemos aqui todos os termos da coluna 1 vezes os seus respectivos cofatores. Sendo que o A21, o A31 e o A41 são iguais a zero, logo nós teremos apenas A1 vezes o cofator 1, certo? Agora, por definição, o cofator IJ, vocês lembram? É igual a menos 1 elevado a I mais J, vezes uma submatriz resultante de você eliminar a linha e a coluna, a linha I e a coluna J. Então, nesse caso aqui, que é C11, nós vamos na matriz principal e vamos desconsiderar a linha 1 e a coluna 1. E vamos ter esta matriz aqui de ordem 3, que foi a que a gente representou aqui. Agora, essa matriz de ordem 3, nós podemos calcular o seu determinante pelo desenvolvimento, pela regra de Sarri. Então, nós repetimos aqui a primeira e a segunda coluna para efetuar as multiplicações. A opção que nós escolhemos aqui foi colocar os primeiros termos aqui em evidência. Então, nós colocamos aqui A22 em evidência, aí nós vamos ter A33 vezes A44, e nesse sentido aqui vai ficar A34 vezes zero. Esse sentido aqui é negativo, né? Então, menos A34 vezes zero. A23 em evidência, que multiplica A34 vezes zero, tá aqui, e nesse sentido, vamos procurar, tá aqui, ó, vai ficar 0 vezes A44. E por último, A24, que multiplica 0, e nesse sentido, que multiplica A33 vezes 0, tá aqui. Então, o único termo que vai ficar não nulo é o A22 vezes o A33 vezes A44 vezes esse A1 aqui, porque que vai dar tudo zero, né? E esses termos aqui, esse produto, é exatamente o produto dos termos da diagonal principal, que é o que a gente queria mostrar com esse exemplo. Bom, passando para o exemplo, vamos calcular o determinante da matriz A utilizando as operações elementares e o determinante da matriz triangular. Então, vejamos. Vamos começar aqui fazendo uma permutação de linhas para levar um número não nulo para o topo desta primeira coluna à esquerda, que é uma coluna não nula. Por que nós vamos fazer isso? Porque deixando o zero aqui no topo, nós não vamos conseguir com ele zerar os termos que estão abaixo da diagonal principal. Abaixo aqui desse termo A11. Então, a gente vai começar permutando duas linhas. A gente escolheu permutar com a linha 2, poderia ser com a linha 3. E esta operação elementar acrescenta um negativo no cálculo. Então, ficou menos o determinante da matriz obtida com a operação que você fez. Agora, observem que esta linha 3, a gente poderia ter deixado esse 3 para zerar o 2, tudo bem, não teria problema nenhum. A gente quis aqui ilustrar mais uma informação que a gente pode fazer, mais uma operação ou uma propriedade que vem lá da definição. Lá na definição, vocês lembram que determinante de K vezes alguma linha da matriz A é igual a K vezes determinante de A. Então, aqui, ó, a linha 1 é múltipla de 3. Então, o 3 veio multiplicando a matriz obtida de quando você divide a primeira linha por 3, ó. Então, ficamos aqui com esse 3 e agora temos 1 aqui. Com esse 1, nós vamos zerar esse 2. Então, aqui ficou, na linha 3, vai ser L3 menos 2 vezes L1. Esta operação aqui, de somar a uma linha o múltiplo de outra linha, não altera o determinante. Então, nós vamos continuar colocando menos 3 que multiplica, ó, menos 3 que multiplica, e aqui colocamos o resultado do cálculo. E agora, nós temos aqui na segunda coluna, vamos usar esse número 1 para ser o pivô, e vamos zerar o 10. Então, para zerar o 10, nós fizemos na linha 3 menos 10 vezes linha 2, e tivemos aí esse resultado. Aqui, então, nós temos a multiplicação dos termos da diagonal principal, além da multiplicação por esse menos 3 que já existia aqui em frente ao determinante. Então, nós vamos ter o total aí de 165, é o valor desse determinante. Bom, pessoal, se A for invertível, então o determinante da inversa de A é 1 sobre o determinante de A.
Essa demonstração aqui ela é bem simples, porque se A é invertível, A vezes A é igual a identidade. Então, apliquem determinante em ambos os lados e concluam a demonstração. Podem consultar toda a demonstração lá no livro. E nós temos também, ó, para toda matriz A, o determinante de A é igual ao determinante da A transposta. Com esse teorema aqui, agora vai ficar uma opção a mais para vocês desenvolverem, aplicarem o desenvolvimento de Laplace, que até então a gente estava aplicando apenas fixando uma coluna da matriz, né? Então agora vocês vão poder fixar também uma linha, porque as colunas da matriz são as linhas da A transposta. E como determinante de A é igual a determinante da A transposta, então agora vocês vão ter esta opção também, fixar linha ou coluna. Então, olha só, com todos os resultados apresentados, nós podemos agora ter muitas opções para calcular o determinante de uma matriz, podendo até combinar os métodos apresentados. Então, aqui o objetivo desse exemplo, desse próximo exemplo, é fazer essa combinação dos métodos para dar uma opção a mais para vocês. Então, vejam só, nós temos uma matriz de ordem 4 e é uma matriz que não tem aquele tanto de zeros para que a gente possa escolher e aplicar o desenvolvimento de Laplace de forma a ficar com um cálculo bem curtinho. Não, nós colocamos aqui uma matriz já maior, assim, mais cheia de números não nulos, para a gente poder pensar um pouquinho. Vejam só qual foi o caminho que a gente tomou aqui. Lembrando que nós temos aí várias possibilidades para fazer este cálculo de determinante. Então, nós vamos iniciar aplicando operações elementares com o objetivo de deixar em uma coluna o maior número de zeros possível, ou seja, nós vamos deixar então 3 zeros e um número não nulo. Então, para isso, ó, nós escolhemos esse termo A21 para fazer um papel de pivô. Nós vamos usar o termo A21 e zerar o 3, o 2 e o 3. Lembrando que não precisava ser o número 1. A gente poderia ter usado o 3 e feito as propriedades as operações adequadas para zerar 1, 2 e 3 aqui abaixo, tá? Aqui nós escolhemos 1 só para não usar frações. Então, olha só, vamos lá. Na linha 1, nós vamos fazer linha 1 menos 3, linha 2. E aí vamos conseguir zerar o 3. Faça os cálculos para todas as outras entradas. Na linha 3, nós vamos fazer linha 3 menos 2 vezes a linha 2. Aí vai operar todas as outras entradas. E na linha 4, faça a linha 4 menos 3 vezes a linha 2. E vamos conseguir aqui esta nova matriz que nós vamos calcular o seu determinante. Agora que já na primeira coluna você está com a matriz que tem apenas um termo diferente de zero, nós podemos aplicar o desenvolvimento de Laplace. Então, este cálculo de determinante vai coincidir com 1 vezes o cofator desta entrada, que vai ficar menos 1 elevado a i mais j, vezes o determinante da matriz resultante da gente eliminar a linha 2 e a coluna 2. Então, vai ficar, não, a coluna 1, né? Eliminei a linha 2 e a coluna 1. Vai ficar, então, menos 1, 1, 3, 0, 3, 3 e 1, 8, 0. Tá aqui. Aí, menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1, vezes 1 deu menos 1. E esse cálculo aqui de determinante de ordem 3, nós dobramos as duas primeiras colunas para fazê-lo de acordo com a regra de Sarri. Então, aqui nós fizemos as multiplicações das diagonais no sentido da principal e depois nós vamos fazer no sentido da secundária. Então, eu só não passei os traços, você pode passar aí no seu caderno. Já colocando aqui dobrado, já deu para a gente entender quais seriam os números que seriam multiplicados. O cálculo que foi feito colocando os primeiros números em evidência. Poderia ser feito logo todas as multiplicações, tá? Aqui a gente está tentando colocar várias opções para vocês. Bom, pessoal, vamos agora na seção 3.2 praticar tudo que a gente estudou com os exercícios, tá? Bom estudo para todos e até a próxima aula.